O nosso terceiro dia de viagem começou com um despertar de 4 da manhã para chegarmos ao parque por volta das 6 da manhã, mais uma vez, assim como nós fizemos no nosso primeiro dia. Escolhemos uma trilha um pouco mais fácil, então optamos pela Upper McDonald Creek Trail, que tem uma extensão de 5 milhas e elevação de até 278 pés. A entrada oficial da trilha estava em construção, então nós continuamos jornada até um estacionamento próximo que também tem acesso à trilha, então nós começamos a trilha um pouco mais na frente, o que provavelmente acabou sendo um pouco menos de 5 milhas. A nossa primeira entrada foi atravessando essa ponte aqui, sobre esse rio, e então continuamos a nossa trilha no meio da mata fechada e alguns trechos ela abria um pouco, tinha algumas clareiras onde nós poderíamos ver o rio passando e, de modo geral, nós continuamos assim no meio das árvores. O ponto final da trilha é quando você alcança essas pedras, então tem mais um pouquinho de extensão até chegar numa cachoeira. Foi ali que nós decidimos parar para tomar o nosso café da manhã nesse dia. Trouxemos sanduíches com a gente mais uma vez. Depois de terminar o café da manhã, nós terminamos a trilha e voltamos ao nosso carro, onde decidimos seguir viagem dentro do parque para apreciar um pouco mais as vistas, porque no nosso primeiro dia a gente não chegou até o outro lado do parque, a gente foi até o topo, mas não seguiu viagem. Então, nesse segundo dia, nós resolvemos aproveitar que já estávamos ali para continuar um pouco apreciando as paisagens. E para os nossos amigos cinéfilos, eu tenho aqui uma curiosidade. Esse é o parque onde as cenas iniciais do filme O Iluminado foram gravadas. Então, todas aquelas cenas onde eles estão dirigindo até chegar no hotel, onde tem o lago e tudo mais, foi gravado aqui por onde nós estávamos passando. No outro lado do parque tem uma marina, onde você pode fazer alguns passeios de barco. A gente só desembarcou do carro para esticar as pernas um pouco, porque demorou quase 1 hora para chegar do outro lado, e apreciar um pouco a paisagem antes de subir no carro mais uma vez e voltar. Vocês podem ver aqui que tem bastante árvores que estão mortas. Na verdade foi por causa de um incêndio que aconteceu no parque uns anos atrás, mas a vegetação já está se renovando. Na entrada do parque, próximo a Columbia Falls, tem um vilarejo onde nós resolvemos parar para almoçar e para tomar um cafezinho antes de continuar explorando um pouco da cidade na parte da tarde. Além do restaurante e do café, eles têm um posto de gasolina, algumas lojas de souvenir e também a empresa que faz o rafting dentro do parque, que foi o que nós fizemos no dia 4. Voltando em direção a Columbia Falls, nós paramos no Huckleberry Patch. Huckleberry, eu fiz uma pesquisa no Google e apesar de ser diferente de Blueberry nos Estados Unidos, a tradução para o português acaba sendo mirtilo, que é a mesma tradução de Blueberry. Então nós pegamos aqui uma torta com um sorvete de Huckleberry para experimentar, essa que é a iguaria da região. Ainda estava cedo quando voltamos para o Airbnb, então eu resolvi explorar um pouco ali da região. Da parte de trás da nossa casa dava para ver uma ponte, então eu resolvi fazer uma caminhada até lá para explorar um pouco e eu percebi que tem um parque muito minúsculo, com uma placa explicando um pouco sobre a história da ponte, que é bem legal. A ponte foi construída em 1912, mas em 1913 metade dela caiu, e aí eles renovaram e ela continuou em utilização até 1989, quando eles resolveram fechar a ponte para os carros e em 92 eles fecharam para pedestres. Hoje em dia ela está ali só realmente para paisagem. No fim do dia, nós fomos jantar no centrinho de Columbia Falls, então nós paramos no Three Forks Grill, que é um restaurante italiano, e eu pedi um peixinho para ser um pouquinho mais saudável nesse dia.